É interessante, pastor, essa questão de disciplina, né? Você está falando sobre, você disciplinou e de repente você relaxou. Isso. O egípcio, o árabe tem o mês do Ramadã. É um mês em que ele jejua. É muito interessante porque duas vezes, uma vez eu estava na Turquia e uma vez eu estava no Egito no mês do Ramadã. E eu peguei uma viagem do Egito para Israel no meio do Ramadã. Pastor, os restaurantes árabes não abrem. Eles já sabem disso. Então eles passam o dia inteiro sem comer e no final eles fazem janta. A comida só é oferecida no pôr do sol. Só que eles distribuem comida para todo mundo. Eles se preparam no mês do Ramadã para fazer esse tipo de, entre aspas, consagração. E uma vez eu estava, nesse mês do Ramadã, eu saí do Egito e entrei, você dá a volta na Península do Sinai e você entra por um balneário, é bem bonito lá, mas bem bonito. Você passa por Sharm el-Sheikh, você entra em Israel e nós fomos direto para Jerusalém. E naquele mês, que estava tendo o mês do Ramadã, estava combinando com o dia do Yom Kippur, que era a festa do jejum, festa do lamento. E a gente subia, quem subia, chamado Monte das Oliveiras, você entra por uma porta, né? É chamada Porta de Damasco. Foi onde Estevão foi assassinado ali na Bíblia, no capítulo 9. Os árabes entrando e subindo para a cúpula dourada e a gente, e os cristãos indo para o Monte das Oliveiras, o Jardim do Getsemane, e os judeus se preparando para o Yom Kippur. Ninguém comia. Era um negócio interessante, porque tem sempre lojinha vendendo suco de romã, tem tudo que você imagina. Lá tem comida árabe em Jerusalém. Nesse dia, pastor, estava tudo fechado. Pensa numa cidade em consagração. Era esse dia. Era o dia do... E como o povo do Oriente, né, como eles levam a sério a questão do jejum e como o cristão ignora. Você começou falando sobre uma religião de bem-estar. O cristão não percebe como o jejum ele favorece ele, como o jejum atrai Deus, como o jejum faz o inferno recuar. Mas o árabe sabe disso, sem ser cristão. O judeu sabe disso, sem ser cristão. E eles praticam algo que a igreja perdeu. Que você citou os grandes reformadores que conquistaram, pastor. Ganhei minha família inteira para Jesus com jejum. Forte. E acontece. Eu saí do meio, o povo que me segue sabe disso, da idolatria, do meio do ocultismo com o jejum. O jejum, ele importuna o mundo espiritual. O jejum, ele agride isso. O pessoal quer falar de guerra espiritual, o jejum, ele colide com o mundo espiritual e as portas do inferno não prevalecem. É uma grande arma, né, pastor? É uma arma. Agora, é interessante, né, que o mundo acaba tendo mais disciplina do que nós cristãos. Por exemplo, a pessoa faz parte de uma outra religião e precisa fazer lá todo um trabalho, ocultismo. Se pedir pra ela ficar 3 dias em jejum, ela vai ficar sem comer e sem beber nada. Pastor, Que acontece muito, né? 3 dias não, pastor. 7, 14, 21. Tem um lugar no terreiro de feitiço chamado Roncó. Isso, roncó. A pessoa entra ali, pastor. Fica 7 dias bebendo sangue, tomando banho de sangue, comendo só milho. Hoje tu vai comer só milho. Aí come um bolinho de milho, um fubá, uma pamonha, aí para. Aí fica num jejum. 7 dias não vê a luz, sabia disso? Raspa o cabelo. Raspa a cabeça. Às vezes colocam uma semente, pega uma semente de iriquiti, de arroz, enfia dentro do couro cabeludo, costura aqui dentro, enfia aqui dentro. O mundo espiritual leva a questão alimentar a sério. E também o mundo secular. Você pega, por exemplo, vou citar aqui a Virgínia Fonseca. Esses dias fez um monte de dias aí só
se alimentando de ovos. Nada mais, era apenas ovos. Você pega um atleta, por exemplo, quando é para ele perder quilo, ele entra num jejum ferrenho, numa dieta ferrenha, uma dieta. Só que a gente precisa entender que o jejum não é dieta. Não é. Não é dieta, o jejum é algo muito espiritual. Só que nós estamos levando o jejum como uma dieta qualquer. Começa assim, ó. A gente sempre fala assim, ó, começa tirando uma refeição. Se você pudesse, se o teu corpo, você começa com disciplina. Ninguém começa, acorda pequeno e levanta gigante. Começa com disciplina. Tem gente que vai... O jejum de Daniel foi um jejum tão simples. O que ele fez, pastor? Ele tirou aquilo que o alimento judeu, do povo judeu, ele sofre uma exigência bíblica, né? Você vê que o judeu não come camarão, não come lagosta, aqui, no mar que não tem escama, peixe, ou polvo, ele não vai comer, ele tira tudo que tem casco fendido, então ele não come porco, não come camelo. Jesus está implicando com eles, fala assim, vocês com o mosquito engolem o camelo, porque eles sabem que o mosquito e o camelo são animais imundos, né? Jesus está implicando com eles ali. A questão da dieta da santificação é muito importante. Você repara que o judeu tem aquela comida kosher, você já no avião, você pega o avião, seja você faz escala em Roma, em Paris, se você pegar uma empresa judaica, Elal, você vai comer a comida kosher ali. Pode ter certeza disso. Eles não vão comer porco de jeito nenhum, linguiça, bacon, nada disso. Porque para eles existe santidade no comer. Você vê que Jesus tem até que repreender eles. Por que come e bebe seus discípulos sem lavar as mãos? Jesus diz, ó, o que mata não é o que entra, é o que sai. Mas tem muita gente que está morrendo, pastor, espiritualmente, porque não está lutando. Porque não está guerreando. E às vezes é só Está ignorando. É só tirar algo da alimentação que lhe faz falta. Por exemplo, o camarada não consegue comer sem tomar coca. Faça um propósito com Deus de ficar um tempo sem coca. Tem gente que é viciadíssima em café. Faça um propósito com Deus, vou ficar uma semana sem café. Tem gente que não come sem carne vermelha. Faça um propósito com Deus, eu vou ficar aí um mês, uma semana sem comer carne vermelha. Mas leva a sério esse propósito Hoje com Deus. Hoje tá mais fácil, né, pastor? Porque do preço que tá cá... né? Esse governo tá matando o povo né? Vamos, quer abóbora, como diz quer abóbora, pé de galinha, né? Também, né? Mas o assunto não é esse aqui. Eu quero, para encerrar, pastor, tem mais uma pergunta aqui a respeito de jejum, que é a questão ligada à sexualidade, né? Tem muita gente que acredita que para jejuar não pode fazer sexo. Então há uma interpretação que, no meu ver, é errônea, ali de 1 Coríntios capítulo 7, quando diz assim: o corpo do marido pertence da sua esposa. Então, tudo que tem no teu corpo aí pertence a ela, até as gordurinhas, né? Pega essa barriga. E o corpo da esposa não pertence à esposa, pertence ao marido. Não vos proibais, exceto por um breve período de tempo, se for para dedicar ao jejum e à oração. Como é que você vê isso, pastor? A questão da sexualidade ligada ao jejum. Eu acredito muito em fases de jejum. Existe o jejum, por exemplo, fechado, que a pessoa fica sem comer e sem beber. E dentro desse jejum fechado, a pessoa também fica sem sexo. Mas não pode demorar muito tempo, não. Porque senão você dá abertura à tentação do cônjuge e da sua parte também. Para que Satanás não vos tente. Não se aproveite. Esse é o jejum fechado. Então, a pessoa não pode ficar ali um mês, até uma semana, não vou poder fazer amor porque eu tô em jejum fechado com Deus. Não, é um propósito específico. Mas eu posso fazer propósito de jejum que não precisa abrir mão do sexo. Entende? E Deus entende, é um outro propósito diferente. Só que as pessoas, às vezes, desculpa a expressão, são habitoladas. Ou usa isso como subterfúgio por não gostar de satisfazer um ao outro, né? Tá vendo, gente? Ó, sexo sem casamento é pecado. Mas casamento sem sexo também é pecado. Então, ó, não sei, tem um povo que antes do casamento é o demônio, né? Faz sexo com todo mundo. Aí depois que casa vira anjo.
não quer mais fazer sexo. Isso é pecado. A intimidade, ela revela a santidade. O casamento, por si só, ele já é sagrado. O casamento, Deus... Tem gente que pensa, pastor, estamos falando de jejum aqui, né? Não Sim. estamos falando de sexualidade. Tem gente que pensa que Deus criou o homem e a mulher, aí depois do pecado é que vem a sexualidade. Não, peraí. A sexualidade faz parte da santidade. Foi Deus que criou. Então, a não ser que seja por um breve período de tempo, combinado, ó, vou jejuar, vamos ficar aqui 1 dia, 2 dias sem. Eu, pastor, eu não tenho esse negócio. Eu tenho minha vida de intimidade normal. Eu tenho. E eu trabalho com libertação. O que a pessoa não pode é ser um exagerado. O jejum, ele convida a Deus. Os discípulos perguntam, alguns discípulos, alguns fariseus perguntam, por que jejuamos nós e os discípulos de João Batista, e os seus discípulos não jejuam? Jesus diz, como poderão jejuar os filhos da boda enquanto o noivo está com eles? Haverá dias em que o noivo vai ser tirado. Então vocês vão jejuar. O jejum é uma busca pelo Senhor.